Oi, pessoal. Hoje eu quero contar um pouco para vocês como que foi a minha transição para uma alimentação plant-based. Eu sempre recebo perguntas, né, tanto no direct quanto no WhatsApp, se eu sou vegana, se eu sou vegetariana, o que que eu não como. Então, o primeiro ponto que eu acho que é importante deixar claro aqui é que mudanças alimentares, elas ocorrem aos poucos, elas não ocorrem do dia para a noite. E muitas vezes elas não ocorrem porque o colesterol está alto ou porque tem que controlar o diabetes. A gente vai precisar de muitas razões, né, para nos direcionar nesse movimento de transformação, de mudança, né? Então, não basta a gente, enfim, ter foco, ter força, não é isso, né? Normalmente tem alguns motivos que fazem esse processo acontecer. E como hoje eu quero contar um pouco sobre a minha transição, e o que eu mais faço aqui no consultório é exatamente essa transição. Não necessariamente para o modelo plant-based, mas necessariamente para o modelo plant-based, mas não necessariamente utilizando esse termo. Mas o que eu faço aqui no consultório todos os dias é processo de reeducação alimentar, de mudança alimentar, de transformação alimentar. Então eu quero contar um pouquinho para vocês como que foi. Então, já de antemão, eu não me alimentava bem quando criança, tá? Não me alimentava, paladar mais infantil do que a idade que eu tinha. Então, quando eu ia para restaurante, era principalmente peixinho empanado, com arroz e feijão, e olhe lá, né? E sempre comi poucos legumes. Tinha alguns legumes que eu gostava, que eu lembro que era beterraba, enfim, cenoura, mas eram pouquíssimos legumes. E tinha um paladar muito pro doce, né? Então, né, meus pais, minha mãe principalmente, usava muito como recompensa a questão, não, come tudo que você vai comer uma sobremesa, vou dar leite condensado, eu utilizava o termo misturinha, né? Eu nem sei se eu devia contar tantos detalhes assim, mas aquele negócio de chocolate, leite condensado com Nescau e de sobremesa, então era uma coisa que existia, né, na minha infância. E, né, eu entrei para a faculdade aos 16, quase 17 anos, comecei a aprender um pouco mais sobre nutrição, sobre o impacto da alimentação no nosso corpo, na nossa saúde, enfim. Mas aquilo ali não chegou a ser suficiente para mudar a minha alimentação. Ela melhorou, eu comecei a ter um paladar mais diversificado, mas ainda tinha um paladar muito pro doce, né? Então, as minhas amigas brincavam que eu comia Nescau Ball, mate de garrafa, enfim, né? Sempre para um paladar bem pro doce. E o que não cozinhava, nunca tive nem como criança, nem como adolescente, nunca tive hábito de cozinhar. Época de faculdade, levava muito aquelas saladas, tipo, montadas, né, que você coloca vários legumes, enfim, macarrãozinho e preparava aquilo para já não comer o salgado, né, do que todo mundo acabava beliscando um salgado de almoço na cantina. Eu sempre tive esse hábito aí de levar, sempre não, durante a graduação, né, levar essa marmita. Lembro que eu estudei em Santo Agostinho, aqui no Leblon, e meu almoço era McDonald's. Era só atravessar a rua e eu almoçava ali, sei lá, de segunda a quinta, McDonald's, era horário integral no último ano, porque tinha, né, história do vestibular e tal. O que mudou mais a minha alimentação, né? Eu confesso a vocês que foi a prática da yoga, né? Então, tanto a redução do consumo de carnes, e hoje eu não tenho mais hábito de consumir já há um tempo, mas principalmente essa relação do exercício e da performance, né? Quando eu consumia carne ou frango, eu tinha menos equilíbrio na prática, eu sentia minhas articulações um pouco mais inflamadas. Isso é uma questão, não estou dizendo que carne inflama, não, tá? Eu estou falando aqui de uma prática de yoga, uma prática mais avançada, e que eu estava buscando ali desde uma qualidade de um sono melhor, né, a momentos, né, mais de meditação, de controle de estresse, e comecei a olhar para a alimentação e estudar um pouco mais sobre, né, a Ayurveda, a própria medicina do estilo de vida, e fui transformando a minha alimentação. Então foi principalmente uma questão de performance no esporte, esse é um ponto. Em relação ao consumo de doces, eu coloco a yoga como esporte, as pessoas não colocam, mas eu coloco, tá? Meu paladar, o doce principalmente, ele sempre me acompanhou, então há muitos anos comendo uma quantidade importante de doces por dia.
E eu era daquelas que abria uma barra de chocolate, eu não parava de comer enquanto eu não acabasse com a barra, podia ser uma barra pequena, média, grande. Sempre assim. E uma das questões que me ajudou muito nessa mudança em relação ao doce foi começar a ter uma observação melhor da digestão. Quando eu comia doce, eu tinha refluxo, eu tinha um pouco mais de gases, distensão abdominal. E eu já tinha isso, sempre tive isso, né? Tinha refluxo biliar, né? Gastrite leve, refluxo biliar, então eu tinha várias queixas digestivas importantes. Com a redução do consumo de carne, isso já melhorou, né? Com a melhora do padrão de alimentação, inclusão de mais legumes, verduras, frutas. E em relação ao doce, eu comecei a escrever mais, né? Então, de uns 3 anos para cá, que eu escrevo todos os dias, escrevo o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, o que eu quero para o meu dia, o que eu não quero para o meu dia, ou como que foi o meu dia de ontem, que foi bom, que não foi bom, enfim. Então, eu tenho o hábito de escrever de manhã e à noite. E depois de uma semana que eu estava escrevendo ali, principalmente focada nessa questão do doce, cara, eu comi uma barra de chocolate, tive azia, eu comi isso, me senti mal, tô com a barriga distendida agora, acordei com refluxo, acordei com queimação. Como que pode, né, um determinado alimento te dar tanto desconforto? E eu falei, nossa, não tem como eu continuar comendo nesse formato, porque só tá trazendo malefício pro... Não é nem pra questão do peso corporal, não, porque eu sempre tive um biotipo muito magro, mas mais pra questão de digestão mesmo, como que eu tava me sentindo comendo aquilo. E eu confesso, apesar de não ter sido da noite pro dia, o processo durou, mas na tomada de decisão, né, quando eu tomei a decisão, não vou mais comer doce. E aí eu fiquei uns belos 6 meses sem comer doce, não importava se eu ia em festa, se eu ia em evento, se minha mãe fazia doce para as crianças, não importava, eu não conseguia comer aquilo dali, eu já olhava com cara, não quero, não vai me fazer bem. Né? Hoje em dia eu até como de vez em quando, se alguém me oferece, se eu tô com vontade de comer, e sempre eu ainda tenho as minhas queixas digestivas, porque o corpo desacostuma com aquilo, e aí quando você consome acaba que o alimento não cai exatamente da melhor forma. Isso sou eu, né? Então eu trouxe aqui alguns cenários que às vezes a informação apenas ela não é suficiente no processo de mudança, né? Então, como a graduação ela não foi suficiente no processo de mudança para mim, a graduação em nutrição. O segundo ponto, que é essa observação, então, de queixas. Então, poxa, você está tendo algumas queixas digestivas ou está uma questão de uma insatisfação corporal, seja lá o que for, isso pode ser um fator que pode, junto da informação, ajudar. Né? Se você tem um outro motivo, uma performance no esporte, uma melhora de equilíbrio, uma melhora de flexibilidade, uma redução de dor, de articulação, enfim, isso também pode ser um motivo importante. Trago aqui a ideia da reflexão, da escrita, isso ajuda a que a gente coloque essas ideias, essas queixas para o papel, e quando está no papel, aquilo dali toma uma força maior dentro de um processo de decisão, isso para tudo, não em relação só à alimentação. E claro, né, quando eu fui apresentada a medicina do estilo de vida, onde a gente, né, existe essa proposta de uma alimentação inclusiva e que minimiza ou quase exclui os alimentos de origem animal, aquilo dali começou a fazer mais sentido ainda para mim. Então a informação vem de novo só para complementar, né? Mas não com uma questão taxativa. Eu li sobre a MEV traz uma proposta plant-based, então eu preciso da plant-based. Não, isso não transforma o hábito de ninguém. E aí, claro, a gente pode colocar aqui a questão da ética, da sustentabilidade, enfim, do dano ao ambiente, consumo de carne traz. Enfim, esse vídeo aqui, esse GTV, teria, sei lá, para lá de 2 horas se eu fosse contar vários detalhes aqui, né? Então, eu quis só trazer alguns insights para vocês, que eu acho que é importante. Então, não adianta a gente impor nenhum tipo de informação e nem acreditar que eu vou na consulta de nutrição e pronto, vou mudar o meu hábito. Não, né? Às vezes numa consulta a gente consegue acessar outros motivos que vão te ajudar nesse processo de transição ou de mudança alimentar, tá bom? Espero que você tenha gostado, não sei se tem mais alguma dúvida sobre a minha alimentação, então posso falar que é uma alimentação plant-based, consumo
a título de curiosidade, podem jogar, pode não jogar, enfim, carne, frango, eu não tenho hábito de consumir, consumo ovo muito eventualmente, se eu vou, enfim, num hotel e não tem outra opção para tomar ali de café da manhã, o iogurte é muito industrializado, eu acabo consumindo. Tenho baixo consumo de laticínios e derivados. E peixe eu consumo também numa situação social. A gente vai sair para jantar, o que você acha de pedir um tartar de atum? Tá bom, pede, mas na minha casa acaba não tendo, tá bom? Então, manda aí, se ficou alguma dúvida, se eu puder te ajudar de alguma forma, eu tô por aqui.